mito. Para as crianças pequenas, é melhor contar do que ler histórias. Será? O que vocês acham? Falso ou verdadeiro? A autora, ela pergunta aqui, ó, será que tanto faz para as crianças que leiamos ou contemos uma história, uma vez que ambas são formas de aproximação com a literatura? Contar uma história e ler uma história, de fato, aproxima a criança da literatura. Mas e aí, né? O que vocês acham? Ela traz até um contra-exemplo para falar disso, né, Carol? Na verdade, a gente vê algumas práticas até que ela traz como não problemáticas, mas assim, eu fiz algumas coisas que ela fala aqui. Por exemplo, ela fala, gente que passou livro em data show. Eu já fiz isso, gente. Sim. E por quê? Porque passar o livro da Tachô, cadê a página, né? Cadê o contato com o Exato. objeto livro? E aí são coisas que, enfim, a gente não passa, às vezes, batido, e é importante a gente parar para refletir, né? Então, eu acho que também, assim, a gente não precisa ser radical. Eu acho que alternar as maneiras de apresentar um livro é válida. Então, um dia você passa o data show, outro dia você conta, mas você não pode só todos os dias fazer isso, porque você não ensina comportamento leitor. Né? Não, exatamente. É que eu, na verdade, passava isso pensando, sabe aquele disquinho que tinha quando a gente era criança, que passava e tinha um slide que acompanhava o disquinho? Isso, daí eu falei, nossa, dá para fazer isso de um jeito moderno. Que passava o slide, tá lá. E aí, era essa a ideia, na verdade, só lembrando. Então, mas aí ela vai trazendo, nesse primeiro mito, ela vai trazendo, então, essa discussão, né, do que é melhor. Tem mais gente que fez. Todo mundo, né? E aí, uma coisa que é importante, que eu acho que o bacana que ela traz é que, assim, são 3 formas de você aproximar a criança da narrativa. Né? Se você quiser falar, Carol, você me interrompe e fala, tá? Uma delas é a contação de história, né? Que, na verdade, a contação oral, de boca, é maravilhosa. Ela não está dizendo que isso não tem que acontecer de maneira nenhuma. Mas ela tem que acontecer sem o livro em mãos. Sem o livro, que a questão é assim, você pegar um livro com ilustração, claro, e aí você ignora o texto do autor e conta a história com as imagens que tem lá. Aí, uma das grandes pontos fortes da contação de história é que a criança pode imaginar, né, enquanto você conta. E aí, quando você faz isso, você acaba com a coisa mais importante da contação de história. Esse é um ponto, né? Então, o outro ponto é a leitura em voz alta feita pelo professor. Isso, que é o que todo mundo fala, né? Leia para uma criança, leia em voz alta mesmo antes que a gente está falando de crianças pequenas, né? Que a importância que tem de um adulto ler para uma criança. E até para os menores isso é muito claro para as pessoas hoje em dia. Eu acho que todo mundo já sabe que tem que fazer e que é super importante. Mas o que eu acho que é importante ressaltar que como que a gente vai fazer isso? Se a gente vai adaptar o texto ou não? Não, né? O que está escrito lá no livro, que o autor escreveu, é dele, é daquele... né? E que entra num outro mito, que é de simplificar a leitura para as crianças pequenas. E a Carol fala um pouco disso, que outro dia eu gostei muito do jeito que você falou isso. Eu achei muito bacana. Você falou da não simplificação, né? Que como você faz com seus alunos, que até questionaram, nossa, mas esse livro para criança dessa idade, lembra que você me falou? Porque assim, quando a gente faz uma boa mediação de leitura, quando a gente faz uma narrativa boa, a gente não precisa ficar com medo de ler o que está escrito, porque daí, assim, vale a conversa e dizer, gente, o que significa isso? O que vocês entenderam? Vamos conversar sobre isso? Né? E tem a ver com o quanto que as crianças já têm contato com textos, e quanto mais elas vão tendo contato, mais condição elas têm de entender leituras mais complexas. Então, até não tem a ver só com a faixa etária, mas com a complexidade, né, do contato dessa criança com a leitura, né, ao longo da vida dela até aquele momento. Sim. Né? Tem a coisa da repetição também, né? Que eu acho legal, que elas trazem uma analogia bem bacana, que é assim,
por exemplo, para os bebês, quando os bebês eles não veem mais a mãe, eles ficam angustiados, né? Porque minha mãe sumiu, eles não têm aquela Ai, eu noção de adorei essa permanência. parte. Então essa parte foi muito boa, né? E aí a mesma coisa com o livro. Então, por que que a criança pede? Eu quero ler de novo, quero ler de novo, o mesmo texto E, sempre. e a Pelo escrita mesmo tá lá, motivo. né? Pelo O mesmo caráter motivo, de porque daí o permanência texto da escrito vai ter o escrita. caráter de permanência, exato. Isso, e eu fiquei imaginando, nossa, se eu soubesse disso antes, não que eu não tenha lido para Helena, mas assim, aquela coisa da ansiedade, da separação, nossa, como foi difícil. E, de fato, se você lê bastante o mesmo livro para criança, isso pode ajudar, porque da mesma maneira que ela acha que a mãe vai sumir, não vai voltar, o fato de ela ler uma história e a história tá sempre lá e sempre ser do mesmo jeito, ajuda nisso também, né? E falar em